Deixa eu ver aqui. Agora, pessoal, eu vou compartilhar a tela, certo? Para que vocês possam ter acesso aí ao material e enxergar o slide de forma ampliada aí na tela de vocês, para que a partir desse slide, exatamente, nós possamos fazer as nossas explicações, né? E balizar a nossa fala de hoje. Eu começo exatamente com uma frase, ou algumas frases, algumas ideias, pensamentos sobre política, de ninguém mais, ninguém menos que o grande filósofo Aristóteles. Viveu 4 séculos antes de Cristo, ou seja, há mais de 2.300 anos atrás. E ele cunhou essa frase que se tornou emblemática, muito conhecida para quem trabalha a filosofia política. Ele disse: o homem como animal político. Ele disse assim: o homem é um animal político. Um animal porque nós somos animais, embora racionais, não é? Político porque nós vivemos fazendo política a todo instante. Não é? Eu já dei exemplos na nossa aula 1, e retomo agora sem nenhum problema, para você ver que você faz política toda hora. Então, aqui, nessa interação virtual, nessa aula virtual, quando eu digo que existem determinadas regras, vocês, na casa de vocês, vocês, na empresa, no local de trabalho de vocês, enfim, na igreja que vocês frequentam, se é que frequentam, existem regras. Existe a pactuação de certas normas. E isso é política. Isso é acordo. Ou isso é imposição. Então, praticamente, nós estamos exercendo uma atividade política, negociada ou não, né? Imposta ou não, votada ou não, aberta ou fechada, quer dizer, passível de modificação, de intervenção, de mudança, ou rígida, não interessa, é política. Política está no dia a dia da gente. Não necessariamente a política partidária, certo? Um outro tipo de política. A política não é só a política partidária, não. É também, mas não apenas, certo? Eu acho que vocês me entenderam, até porque nós debatemos um pouco disso na aula 1. E é importante dizer também, pessoal, que no próprio convívio social, nós, obedecendo a certas regras, a certas normas, a leis que existem na sociedade, nós não podemos fazer tudo o que nós queremos. Por exemplo, se eu dissesse assim: eu sou livre, eu pago os meus impostos, eu vivo do suor do meu rosto, eu sou independente, eu sou adulto, eu faço o que eu quero. Então eu vou para a escola de sunga. Eu decidi, eu quero, sou livre, dono do meu próprio nariz, eu quero, vou fazer. Não posso. Chegasse na porta, eu era barrado, o guarda me barrava logo. Oxê, que negócio é esse aqui? Não, tem que ter a farda, tem que ter a norma, tem a compostura, o ambiente público. Você precisa estar trajado de maneira adequada, não é como quem você vai para a praia, como quem você vai para uma piscina, para um balneário, não é do jeito que você quer, não é assim, não. E tem a hora de entrar, tem a hora de sair, não é do jeito que a gente quer fazer também, não. Então, isso é política, gente. Tá certo? Isso é uma atividade política, é uma convivência política. Então, só por esses simples exemplos que eu acabei de dizer, nos mostra que a tese de Aristóteles está correta. Nós somos animais políticos. E ele vai além, ele vai dizer que a gente não consegue nem viver isolado. Ó. Olha a frase dele. Ó. O homem, como ser social, não sobrevive isolado. Veja, ele não está dizendo o homem pelo homem. O homem enquanto indivíduo. O homem, ser humano, né? Enquanto ele mesmo. Ele está dizendo o homem como ser social. Porque existem os eremitas, os caras que moram sozinhos, isolados, no meio do mato aí, no meio do nada, né? Que é assim, morar sozinho, viver isolado, não é você morar numa casa só, mas se você sair para a calçada, você está cheio de gente, rodeado por todos os lados. Você está numa rua, com um monte de casa, com um monte de gente dentro dessas casas.
Você está num bairro que habita muitas pessoas, mora numa cidade que habita milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas. Então, eu estou falando de isolado no meio do nada. Tem um pé de gente, você mora só, não tem um pé de gente, num raio de quilômetros e quilômetros e quilômetros. Isso não é tão comum da gente ver. Muito embora exista. Muito embora não seja uma coisa impossível. Tem, mas é pouquíssimo comum. É exceção, não é, de forma alguma, a regra. A regra é, nós, enquanto seres sociais, convivemos com outras pessoas e queremos estar junto de outras pessoas. Quer ver um exemplo? Digamos que nós criássemos outra turma e nessa turma nós colocássemos um de vocês somente nessa turma. Somente essa pessoa. Aí você tem, vamos supor, a turma A com 25 alunos, a turma B com 22 alunos e a turma C com 1. Essa pessoa da turma C ia ter as mesmas aulas que os da turma A têm, que os da turma B têm. Mas será que essa pessoa ela ia querer ficar sozinha na turma C? Será? Será que ela não ia pedir e dizer assim: professor, não tem como me mudar para a turma A, não? Não tem como me colocar na turma A, não? Não tem como me remanejar para a turma B? Não tem como. Estou aqui sozinho, isolada. Só tem eu. Nas outras turmas, um monte de gente interagindo, fazendo de equipe, pesquisando em conjunto, partilhando e se ajudando mutuamente, eu aqui isolado, sozinho. E agora? Certamente, pessoal, essa pessoa ia se sentir mais ou menos assim. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, o homem como ser social, dizia Aristóteles, 2.300 anos atrás, não sobrevive isolado. Ele não quer estar isolado. Ele busca o contato. Ele busca estar com outras pessoas. Mesmo que ele não conheça bem essas pessoas. Mesmo que ele não tenha muita intimidade com essas pessoas. Não seja muito dado a essas pessoas. Mas ainda assim é melhor estar na companhia de outras pessoas do que isolado. O que mais que a gente tem de Aristóteles aqui? Ó? A busca por um bem determinado, correspondente aos anseios dos homens, deve guiar e organizar uma sociedade. A polis grega é o modelo de Aristóteles. E para Aristóteles, os homens não são naturalmente iguais. Lembrando da aula que eu dei dos assuntos passados. Tanto a aula 1 da política, quanto a aula anterior, que foi sobre a polis grega, a origem da polis, a democracia grega. A gente explicou isso. Para os gregos antigos, os homens não eram iguais. Hoje em dia, o pensamento é esse. Independentemente se somos pretos, brancos, pobres, ricos, homem, mulher, hétero, homossexual, LGBTQAI+, ou se temos dinheiro, não temos dinheiro, moramos na zona rural, na zona urbana, somos magros, gordos, altos, baixos, e assim por diante. Não interessa. De religião A, de religião B, de família A, da família B, não interessa. Somos iguais. Com direitos e com deveres. Mas é hoje, século XXI, etc. Depois de toda a transformação que a sociedade vem sofrendo ao longo dos tempos, acontecimentos históricos, revoluções, etc. Na época da Grécia Antiga, não. Quem era das famílias nobres tinha outro status. Quem tinha posses, escravos, quem tinha bens, tinha outro patamar. Quem não tinha, quem não vinha das famílias tradicionais, importantes, endinheiradas, quem não tinha posses, bens, já era considerado alguém subalterno, submisso e de só menos importância. Tá? Então, nos moldes de hoje, dos valores, da ética, do pensamento, da visão de mundo que nós temos no século XXI, esse tipo de ideia é uma ideia preconceituosa, politicamente incorreta, inaceitável, machista, sexista, etc. Não é? Mas para os gregos, 2.300 anos atrás, era assim que eles enxergavam o mundo. Vamos lá, o que, é que tem mais? A teoria do direito divino de governar.
Isso aqui, pessoal, é interessante. Veja bem que coisa interessante. As primeiras sociedades, é bem fácil da gente entender, as primeiras sociedades surgem na Mesopotâmia, certo? Os sumérios, os babilônicos, os caldeus, amoritas, os hititas e outros povos que por lá viveram, onde hoje é o Iraque, o Irã, o Kuwait, a antiga Mesopotâmia. E esses monarcas, esses primeiros reis, eles eram considerados ou deuses, ou muito mais comum, enviados de deuses, filhos dos deuses, aqueles que representavam os deuses na Terra, tá certo? Até aí tudo bem. Acontece que tem os grandes impérios da antiguidade, surge o Egito, etc. Aí vem os gregos e os romanos com novas concepções. Aí vem a Idade Média, o feudalismo e tal. Quando a gente chega na Idade Moderna, século XVI, século XVII, aí surgem alguns intelectuais, incluindo alguns sacerdotes, que concebem a ideia que ficou conhecida como teoria do direito divino dos reis. Por essa teoria, os monarcas, os reis, eles eram reis porque Deus tinha permitido, e não apenas permitido, mas instituído que eles deveriam governar. Então, você desobedecer ao rei era meio que desobedecer os desígnios divinos. E isso te tornava não apenas alguém fora da lei, mas alguém, um pecador também. Muito pesado, né? Então, essa teoria surge nos povos antigos, mas ela se estabelece com força e de forma sistemática lá no século XVII, principalmente na França. Mas vamos ao mundo antigo, estamos na Grécia, né? Platão e Aristóteles. Olha só, as ideias de que o objetivo da política visa o bem comum, que para Platão era a justiça e para Aristóteles era a vida boa e feliz, traçaram os rumos da política atual. Então, eles vão dizer o seguinte, ó, inclusive na Grécia surge a democracia, né? Então, não é bem Deus que determina, são os homens que escolhem. São os homens que votam, são os cidadãos que optam por aquele governante ou por outro, ou por outro, ou por outro. E o objetivo da boa governança é o bem da população, é a justiça, é o bem comum e assim por diante. Isso influencia a política dali para frente, até porque somos herdeiros dos valores clássicos, né? Greco-romanos. Aí vem a Idade Média, como eu disse. Ó. Na Idade Média, a Igreja Católica ela passa a ser a instituição mais poderosa, tanto financeira, quanto política, quanto ideologicamente falando, de toda a Europa. Aí é claro que a religião passa a dar as cartas. O cristianismo, diga-se de passagem, né? E essa teoria do direito divino dos reis também ganha força de que o rei representa Deus, de que o rei reina porque Deus quer. Aí vem um pensador italiano da cidade de Florença, foi servidor público, foi funcionário público, chamado Nicolau Maquiavel. E Nicolau Maquiavel escreveu um livro, que, aliás, se eu não estou enganado, só foi publicado depois da sua morte. Esse livro era intitulado O Príncipe. E nesse livro, cara, é bem interessante, porque Maquiavel, ele desnuda a política, ele descasca a política, cara. A política que era vista de uma forma romântica, como os gregos colocaram, né? Visa o bem comum, objetiva a justiça, a boa governança, preza pelo bom trato com a coisa pública, com dinheiro público. Maquiavel disse, tudo isso é mentira, tudo isso é bobagem, tudo isso é leseira, tudo isso é romantismo, isso não existe na política, dizia Maquiavel. Para Maquiavel, os políticos, veja que coisa interessante, e você vai perceber que tem muito com o mundo de hoje. Maquiavel dizia, para os políticos, o que interessa é permanecer no poder. É obter o poder em primeiro lugar. E depois que obtém o poder, ele não quer largar. Ele vai fazer de tudo para ficar.
Ele vai fazer de tudo para permanecer, se possível, obter ainda mais poder. Então, ele busca satisfazer a si próprio. E aí, Maquiavel, no livro O Príncipe, né? Ele dizia, o príncipe, ele chamava de o príncipe, na verdade, era o monarca, né? O rei. E ele dizia assim, se o rei pudesse ser amado e temido ao mesmo tempo pelo povo, pelos súditos, né? Pela população, seria ótimo. Mas acontece que geralmente é só um dos dois. Ou o rei é amado, todo mundo ama o rei, ele é bonzinho, é meu amigo, ele é legal, ele é acessível, enfim, ele é gente da gente, etc. Ou as pessoas temem o rei, quer dizer, vou obedecer às determinações do rei, eu vou cumprir as leis do rei, porque senão eu tô ferrado, o rei vai mandar me prender, vai perseguir minha família, eu vou parar na masmorra, serei torturado, poderei ser morto, expulso do país, por temor. Veja bem, há duas formas de obediência para Maquiavel. Obediência por parte dos súditos, obediência por parte da população, dos governados. A obediência pelo amor, porque amam o rei, porque consideram o rei, que gostam dele, ou a obediência pelo medo. Aí Maquiavel dizia e aconselhava o príncipe, no caso, o título do livro dele, né? O rei, a ser temido. Por quê? Porque ele dizia que se a população apenas amar você, rei, pode chegar um momento que eles vão desobedecer. Por exemplo, o rei entrou em guerra contra outro país, outro reino vizinho. E agora ele está convocando todos os homens para a guerra. Um alistamento obrigatório a partir dos 18 anos. Pode ser que se os homens apenas amarem o rei, dizia Maquiavel, eles digam assim na hora da convocação, não, eu não vou não. Por que eu vou numa guerra que não é minha? Não foi eu que comprei essa guerra. Não foi eu que comecei, não tem nada a ver. O rei é bonzinho, eu amo ele, ele também gosta de mim, ele é acessível, gente da gente, eu gosto dele, a gente se entende bem, eu furo, manda outro, depois a gente conversa e se acerta. Mas aí Maquiavel dizia, tá vendo, rei? Você não pode ser amado apenas. Você tem que ser temido. Porque nessas situações mais impopulares, quando você tiver que tomar uma medida, as pessoas vão obedecer pelo medo. Não, o rei convocou para o exército. Diz, meu Deus do céu, tenho que ir agora. Tchau, estou fazendo minha mala, já estou embarcando. Porque se eu ficar, se eu desobedecer, se eu não for, é pior. Posso ser preso, posso ser morto, minha família perseguida, posso perder meus bens, minha casa, e assim por diante. Dizia Maquiavel, por medo, todos vão te obedecer. Mesmo que você tenha que tomar medidas impopulares. Através do medo, escolha ser temido. Através do medo, as pessoas nem vão te titubear. Elas vão te obedecer. Mas se elas te amarem, apenas você está lascado. Quando chegar um momento mais crítico, vai ter quem te desobedece. Você não vai poder fazer muita coisa. Então, o livro do Maquiavel sobre a política, intitulado O Príncipe, acabou se tornando um best-seller. O que é um best-seller? É um livro muito comprado, muito lido, etc. E os reis gostavam disso, né? Quem é que não quer ser? Eles já eram autoritários. Eles já eram... tanto que tem até um dizer popular, assim, a palavra de rei é aquela que não recua, né? Não volta atrás, não retrocede. Então, eles já eram intransigentes, já eram autoritários, alguns já eram tiranos. E agora, com uma recomendação dessa, que eles enxergavam todo sentido nessa recomendação, aí é que eles vão pintar o 7 e bordar o 8. Isso nos séculos XVI e XVII, principalmente. Maquiavel acabou sendo uma espécie de fundador, ao que diz aqui o pequeno texto, uma espécie de fundador da ciência política. A ciência política hoje, você até se forma em ciência política, faz mestrado, doutorado em ciência política. É algo que você vai estudar assim, toda a política, desde o surgimento, os principais teóricos,
todas essas teorias, e não só no plano nacional, no plano internacional. Você ganha muito conhecimento estudando ciência política. Eu acho que vale a pena para quem quiser depois, a título de erudição, de conhecimento, se inteirar sobre esses temas. Olha aqui, ó. Utiliza de autores e conceitos da antiguidade clássica, está cortado aqui, mas também da antiguidade moderna, como é o caso do grande Nicolau Maquiavel. E ainda sobre Maquiavel, os conceitos desenvolvidos por ele rompem com a tradição medieval, que era de um tipo, a igreja, não é o poder divino, vocês lembram. Maquiavel vem com outra postura, outro tipo de ética política, né? E aí, continuando, ó. Os conceitos desenvolvidos por ele rompem com a tradição medieval, está até repetido aqui, teológica, e também com a prática comum durante o Renascimento de propor estados imaginários perfeitos, como os gregos imaginavam, aliás, né? Essa frase, gente, os fins justificam os meios, nunca foi de Maquiavel, no sentido de que ele não disse isso, tampouco escreveu. Mas depreende-se dos seus estudos. O que é depreende-se? Nós deduzimos, através das leituras do que Maquiavel escreveu, alguns deduzem que ele quis dizer isso, os fins justificam os meios. E eu vou explicar o que é os fins justificarem os meios. O que é que significa isso? É assim. Fins significa finalidade, meta, objetivo. Meios é tudo que você vai utilizar para chegar a esse fim, a atingir essa meta, a conquistar esse objetivo. Por exemplo, digamos que eu sou um cantor, né? E tenho por fim, por meta, por objetivo, ser famoso, ser conhecido, né? Fazer shows em grandes estádios, aparecer na televisão, na Globo, etc. e tal. Essa é a minha meta, esse é o meu fim, esse é o meu objetivo. Os meios que eu vou utilizar para atingir essas metas, olha só, os fins, os objetivos, justificam os meios. Os fins justificam os meios, significa, é como se eu dissesse, você pode usar quaisquer meios, desde que você atinja o seu fim. Se for para atingir o fim, ou seja, a meta, o objetivo, vale tudo. É como se você dissesse isso. Quando você fala, os fins justificam os meios, é como se você dissesse, vale tudo para conquistar o que você quer. Passar por cima do outro, prejudicar o próximo, roubar, matar, enfim, todo tipo de estripulia negativa que você imaginar, não interessa. O que interessa é conquistar a minha meta. É conquistar o meu fim. É conquistar o meu objetivo. Certo, gente? Então, por exemplo, transpondo para o campo da política. Qual é o objetivo do político? É conquistar o poder? Então, ele vai fazer de tudo para conquistar o poder. Fraude, vai subornar, não interessa. Conquistou o poder, qual é a próxima meta? Mantê-lo e, de preferência, aumentá-lo. Então, eu vou usar os meios, quaisquer que sejam, para atingir essa meta. Maquiavel dizia basicamente isso, que a política era nua e crua, era desse jeito. Era nada romântica, portanto, nada correta, nada moralmente aceitável, pelo contrário. Então ele rompe com aquela visão mais bucólica, né, mais romântica que os gregos tinham. Tá aqui, ó, O Príncipe. Foi publicado em 1513. É por isso que tem dizendo isso aqui, ó, visão realista da teoria política. E a gente sabe que boa parte dos políticos, se não todos, tem esse tipo de visão. Né? Tanto que o termo maquiavélico, que a gente quer designar que uma pessoa é muito astuta, é muito diabólica até, ela traça planos assim, mirabolantes para poder conquistar o que ela quer conquistar. Esse termo maquiavélico se refere a Maquiavel por conta do livro dele, O Príncipe. Talvez você já tivesse ouvido essa expressão maquiavélico, né? Fulano é maquiavélico, para designar alguém muito astuto, né? Até demais, mas não soubesse a origem, e vem
esse termo dessa origem que eu estou explicando aqui para você na aula de hoje, meu querido estudante. Que legal. Vamos lá, que nós temos ainda alguns poucos minutinhos aqui para a gente continuar nosso bate-papo. Deu aquela travadinha básica de sempre. Pronto. Agora chegou onde eu queria. Jean Bodin, a pronúncia Bodin, francês, um sacerdote francês que, ao lado de outro sacerdote francês chamado Jacques Bossuet, eles vão conceber a teoria do direito divino. Ora, mas não já existia lá atrás, desde os povos da Mesopotâmia, passando pelo período da Idade Média? Sim, mas eles vão escrever um livro agora e vão institucionalizar essa ideia. E vão torná-la agora uma teoria crível, uma teoria, na época, tida como científica, inclusive. Ninguém duvidava disso. Quer ver como que essa teoria se sustentava? Eu vou explicar um negócio aqui para você. Quando você é muito religioso, nesse momento a igreja na Europa tem uma forte presença ainda, né? Já tinha tido a reforma religiosa, já tinha surgido outras igrejas cristãs, né? Lutero e tudo. Mesmo assim, a igreja católica ainda tinha um predomínio muito forte, principalmente na França. Então, quando você é muito religioso, você acredita na providência divina, você acredita que Deus interfere em tudo, não é? Que, como diz a Bíblia, nenhuma folha seca cai de cima de uma árvore, no chão, sem a permissão de Deus. Então, se você crê nisso, obviamente, você pode muito bem acreditar que você é pobre porque Deus quis. Porque se Deus quisesse que você fosse rico, Deus não teria permitido que você nascesse onde nasceu, na família que nasceu, na época em que nasceu, com as condições financeiras que você nasceu. Você teria nascido em outra família, numa outra época, em um outro período, numa outra estrutura financeira. Se assim aconteceu, permissão de Deus. É como a morte. Não é? Chegou o dia, Deus assim quis. Deus levou, chegou o momento, etc. Né? Todo mundo entendeu essa ideia. Da mesma forma, é com relação ao rei. Se ele é rei, então foi Deus que permitiu. E se Deus consentiu, permitiu, deixou que assim fosse, quem sou eu para contestar o querer divino, os desígnios divinos? Eu posso, então, me rebelar? Eu posso, então, como cristão, servo, eu posso, então, insurgir contra o querer de Deus? Não. O que é que eu tenho que fazer? Acatar, aceitar, obedecer, entender e seguir a vida. Então, é nisso, é com esses argumentos que Bodin e Bossuet vão escrever o livro deles para estruturar toda essa ideia que eu estou aqui tentando explicar para vocês sobre a teoria do direito divino dos reis. Olha só. Então, Bodin foi um jurista francês, tá? Repetido aqui, me desculpem, viu? Membro do parlamento, lá em Paris, aí tem algumas repetições, professor de direito, etc. Deixa eu passar aqui para chegar no ponto, então, conclusivo aqui da nossa aula de hoje. O Estado se considerava o poder do monarca como absoluto e de origem divina, assim como o poder de Deus era absoluto. Essa palavra absoluto é total. Então, não tinha, por exemplo, né, o poder legislativo, executivo e judiciário harmônicos e separados. Isso é uma coisa do iluminismo, só vem depois. Só vem no século XVIII como ideia, como ideia. E na prática só vai ser implementado muito tempo depois. Nessa época, o rei tinha plenos poderes, concentração total dos poderes. Era por isso que eles chamavam de absolutismo monárquico. E aí a continuidade dessa aula, pessoal, vai ficar para o nosso próximo encontro. E eu convido você para, na próxima aula, estar junto, para a gente dar sequência a esse trabalho sobre filosofia política, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau, tchau, tchau. Espero que vocês tenham não apenas gostado, mas também, principalmente,
entendido. Tchau. Tchau, professor.